Olá, pessoa querida e nova podcast, Milene Salomão, apresentadora, episódio 3. E vamos aqui falar de um tema extraordinário, ATM 360 graus, da artroscopia avançada e educação continuada. Olha que sensacional. Agora você não imagina a pessoa maravilhosa que eu fiz o convite para estar aqui conosco. Hoje a gente vai conversar com uma mineira que já virou baiana, e doutora Tainá Mendes. Seja super bem-vinda, cirurgiã bucomaxilofacial que chega de Minas para Salvador, Bahia. Bem-vinda. Muito obrigada, eu amei o convite, estar aqui com vocês, bater um papo sobre um tema tão relevante e que está presente na minha rotina todos os dias, que é a ATM. Eu brinco que é uma mistura de pão de queijo com dendê. Então, o mineiro gosta de praia e eu fui muito bem acolhida em Salvador. Os baianos me abriram os braços e aqui já é, com certeza, a minha segunda casa. Que maravilha. Você já fez um comentário, na verdade, que eu já ia tocar nesse assunto. Então, o pão de queijo chega para a Bahia, mas dá essa misturada com esse toque de dendê. E eu acho que, na verdade, Minas e Bahia, ela tem algo muito parecido em relação ao acolhimento das pessoas. Você deve ter percebido, não sei, isso quando chegou aqui, com certeza. Né? O baiano, ele é muito afetivo, muito receptivo, ele gosta de receber, ele sabe receber. Assim como o mineiro. O mineiro, ele quer te conhecer agora e amanhã você já tá tomando um cafezinho com bolo com ele. Então, eu me identifiquei muito com o povo baiano. Sou muito grata por estar aqui, inclusive. Sabe que eu já morei lá, né? Ai, meu Deus. Já morei em BH. Ai, né? Assim, mais ou menos assim, né? O mineiro, se ele tivesse mar, ele seria muito metido. Então, realmente... Tá vendo? Agora eu adoro Minas, adoro cidade, aquelas comidas maravilhosas. Meu Deus, sou viciada no doce de leite lá de Minas. Ele é diferente, tem uma característica própria, né? E, enfim, adoro sua terra e super mais do que bem-vinda à minha terra, a essa Bahia. Obrigada. Achei muito, eu lembro como se fosse hoje, assim, do dia que você chegou aqui, que você trabalhou. Eu, na verdade, eu te conheci embolei a língua. Primariamente pela rede social. E aí depois eu disse, poxa, achei aquilo extraordinário. Pessoa com garra, coragem, né? Imagine, não é para todo mundo ter essa coragem toda, não. Mas vamos lá. Vamos deixar a gente entender um pouco melhor. A gente vai falar sobre esse tema, já acabei de comentar, né? ATM. E a ATM, ela é uma articulação muito particular. Para as pessoas até que, porventura, não sejam da área de saúde, que estejam aqui nos assistindo, eu acho que é legal a gente começar a falar sobre essa articulação tão nobre da nossa, com certeza. Né? Do nosso organismo. A ATM, ela está presente em todos os momentos do nosso dia, na nossa fala, no nosso bocejar, no nosso expressar, no nosso mastigar. E ela é uma articulação que fica nessa região próxima ao ouvido e no final da mandíbula. Ela é uma articulação extremamente delicada, que é composta por 2 ossos, e entre esses 2 ossos a gente tem a interposição de um disco articular, que é um tecido fibrocartilaginoso muito delicado e que tem uma função extremamente importante. Então eu brinco que é uma pequena articulação, mas com um grande papel, que suporta grandes forças. E ela é quem sofre com o nosso estresse, com a nossa tensão facial. E hoje em dia, quem não está estressado? Pois é, dá para contar nos dedos, na verdade, né? Exatamente. Eu acho assim espetacular a área. Por um tempo eu segui essa jornada toda trabalhando com articulação temporomandibular, depois que eu parei de exercer ortodontia, enfim. Mas, enfim, foi um momento que eu vivi logo depois que eu parei de exercer essa atividade como ortodontista em consultório. E é uma articulação muito linda e cheia de desafios também, né? Imagina. Mas vamos lá. Primeira coisa, assim, só para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor também, apesar de já conhecerem tanto, mas dentro do programa. O que foi? Qual foi o fio da meada? O que foi que você viu assim, poxa, vou seguir a área da cirurgia bucomaxilofacial, enfim, vou trabalhar de uma maneira tão linda, numa articulação tão nobre, que é a articulação temporomandibular. Eu sei que você faz as outras coisas também,
Mas eu sei que esse é um caminho que você anda trilhando já há bastante tempo, na verdade, né? Minha história com a bucomaxilo começou há 11 anos, em Belo Horizonte, dentro da Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu fiquei encantada com o trabalho de uma cirurgiã, que é a doutora Fernanda Bos, muito delicada, muito competente, e ela me mostrou que o cuidado com o paciente, ele vai muito além de uma abordagem técnica, uma abordagem teórica. E aquilo, junto a ela e a Rede Mater Dei, que foi onde eu iniciei toda a minha jornada, eu vi que a jornada de cuidado do paciente ela é muito ampla. E aquilo me brilhou os olhos. Eu falei, eu acho que eu posso seguir esse caminho e transformar tantas vidas com a cirurgia bucomaxilo. E eu me lembro das primeiras vezes que eu vi uma ressonância magnética, que eu ouvi as explicações dela com cirurgia de ATM, e aquilo me fascinou, porque é uma estrutura tão delicada, mas com uma função tão nobre, tão grande, e às vezes subestimada e subtratada também pelos colegas que não têm essa acurácia, esse ponto de vista, essa experiência, essa curva de experiência. Verdade. Então, eu gosto de desafios. E hoje eu atuo em 2 áreas muito desafiadoras, que são cirurgia ortognática e cirurgia de ATM, além de também atuar em outras, como cirurgia do trauma no Hospital Geral do Estado. Mas eu gosto de desafios. E a ATM ela é uma área extremamente desafiadora, delicada, com muitos estudos, com muitas taxas de insucesso em estudos anteriores, com grandes evoluções. Então, é uma área que realmente me brilha os olhos, me desafia e não me deixa ficar parada. O que não desafia não movimenta tanto assim, né? Exatamente. Eu sou mobilizada por desafios também, por movimento. Eu gosto de estar... Qual é o boom do momento agora também, né? E a ATM, ela traz essa grande oportunidade de aprender e de se aprofundar. Eu vou pedir... Eu ia falar isso mais no final, mas já que a pergunta já chegou aqui, na verdade, eu acho que eu vou começar por ela. Veja que, né, ATM 360 graus. E você montou um curso junto com sua equipe que vai trabalhar exatamente com essa articulação de uma maneira extremamente apropriada, muito delicada, direcionada e aprofundada. Então, se você quiser falar um pouco sobre o curso, sobre esse projeto sensacional que vocês montaram, de educação continuada, você, doutor Eduardo, tem doutor Sato também, né? Então, se você quiser falar sobre, já começar por isso, vai ser sensacional. Com certeza. Nos últimos 10 anos, eu vi uma evolução muito tendenciosa a cirurgias minimamente invasivas. Nos últimos 3 anos que eu estou aqui com o Eduardo, nós operamos juntos, somos grandes parceiros. Eduardo é um cirurgião, enfim, ímpar, com índole, uma técnica muito aperfeiçoada. Então, nesses últimos 3 anos, a gente deve ter feito, em média, umas 320 cirurgias de artroscopia. E sempre buscando a abordagem minimamente invasiva. A abordagem minimamente invasiva, dos últimos anos para cá, 5 anos para cá, ela teve uma curva muito diferenciada do aprendizado. Tem alguns nomes chaves no país que dão cursos, instruem, tem um know-how muito maior do que o nosso, inclusive, e um desses nomes é o Dr. Fábio Sato. Então, foi um projeto que está sendo feito aí com 3 pessoas, com o Dr. Sato nos prestigiando com sua agenda extremamente lotada do país todo. No dia 11 e 12 de abril, ele vai estar com a gente no ITC Salvador, fazendo o primeiro Cadáver Lab da região em artroscopia. Então, eu tenho certeza que vai ser de extrema qualidade e os cirurgiões vão ter a oportunidade de treinar sem o receio. Por quê? A gente está falando de Cadáver Lab, de peças frescas, de articulações intactas, mas com a segurança de poder errar. Né? Aquele é o momento. Isso é sensacional, né? Esse é o momento de você errar, de você trazer os seus casos do consultório, de você tirar a sua dúvida, de você trabalhar a sua curva de aprendizado. O cirurgião que não opera, ele não sabe fazer. O cirurgião que não pratica, ele não sabe fazer. Então, a gente está trazendo a oportunidade de um dos maiores nomes da cirurgia de ATM do Brasil, do país, talvez um dos maiores nomes da América Latina e do mundo, para estar com a gente em Salvador, fazendo uma experiência inédita na região. Então, a gente não precisa ir para São Paulo, a gente não precisa ir para o Rio ou para outros lugares que a gente, às vezes, acaba indo sempre. Está aqui conosco,
uma experiência inacreditável com os maiores nomes do país. Sensacional, a gente está muito empolgado. Né? Gente, sim. Eu fiquei tão orgulhosa. Sim. Quando eu vi aquilo, uau, que maravilha! Né? Uma pessoa dessa grandeza e, claro, que com um grupo também maravilhoso, né? E podendo fazer tudo isso aqui, eu brinco que é a sopa no mel. Você não precisa mais se acabar tanto, viajar, enfim. É maravilha viajar também, né? Mas você poder fazer um curso dessa ordem na sua terra é espetacular, é espetacular. E sabe o que é que eu achei muito interessante também? As pessoas que são preocupadas com todo o processo de educação continuada. Não dá para você... Tudo bem, fez uma especialização, se subespecializa em uma determinada área, mas não é da noite para o dia. Você falou muito de curva de aprendizado, né? Que aquela pessoa está ali já apta totalmente para estar trabalhando da melhor forma possível no seu paciente, uma área, como a gente falou, tão nobre como a TI, mas essa minha fala é para qualquer, não só nem restrita à área de saúde, né? Sim. Mas é muito mais amplo que isso. E que eu ia falar, eu achei lindo a forma como vocês empreenderam com ciência e saúde. Eu achei sensacional. Só para dar um preâmbulo, o Inova, ele trabalha com saúde, ciência e tecnologia, mas de uma maneira dinâmica. Eu sou altamente apaixonada por tudo isso que eu falo e é muito importante saber empreender, né, de uma forma muito segura na área da saúde, né, com ciência, né, com tudo baseado em evidências, enfim, e com pessoas tão fantásticas naquilo que elas estão ali se propondo a fazer, que é ensinar, dividir conhecimento. Repito sempre a mesma frase, que conhecimento liberta. Agora veja, eu praticamente virei Deus do céu. Não, Milene, porque quando eu me empolgo, eu empolgo de verdade, viu? É também uma questão de respeito aos nossos pacientes. A gente estar bem preparado, porque o paciente, quando ele chega no seu consultório, ele chega com uma dor. Entenda, dor nem sempre é aquela dor física, aquilo que dói, mas é aquilo que o incomoda. E o mínimo que a gente tem que fazer é estar bem preparado para atendê-lo. Se a gente não está bem preparado para atendê-lo, a gente tem que ter a ética de encaminhá-lo. Porque o paciente, ele sente. Ele sabe quando ele olha nos seus olhos e você não está preparado. Então, nós, como profissionais, inclusive existem propostas de conselhos de medicina, de odontologia, de obrigar, de certa forma, o profissional a sempre estar se atualizando. Isso é um debate recente agora. Excelente e isso, a gente né? tem que ter isso como noção nossa, de inovação, de busca ao conhecimento. Isso. Eu brinco há muitos anos até com meus preceptores, com os meus mestres, né? Eu falo, gente, quanto mais eu aprendo, talvez menos eu saiba e mais eu tenha que aprender. Então, quando a gente perde esse brilho e essa responsabilidade do aprender, do aprendizado, a gente também perde o respeito ao paciente. E isso é muito grave. Não é porque eu estou aqui, nessa posição, na minha idade, que eu não tenho que me aperfeiçoar. Eu tenho 2 fellows internacionais programados daqui a um ano, né? Uau. Esse ano ano que vem mais 2. Então, eu acho que é nosso dever estar atualizado. Espetáculo. E quem dera se na minha época tivesse um aperfeiçoamento dessa qualidade na minha cidade. Né? Eu tive que procurar outros locais. Então, realmente, o aprender, ele é um privilégio e responsabilidade. Mas eu fico radiante quando eu escuto isso. Sou professora mesmo, sabe? Às vezes, quando eu escuto isso, enche meu coração de verdade, assim, de alegria. Eu transbordo de alegria quando eu vejo, porque a gente sente a verdade naquilo que a pessoa está falando. Né? Ela não está jogando palavras ao vento, nada disso. Eu sinto a emoção da pessoa na hora que ela está falando, quando algo realmente está dentro da sua alma, né? Essas coisas me motivam de tal forma que você não pode nem imaginar. Mas vamos lá. Vou fazer uma pergunta em relação à TM sobre aspectos gerais, né? Quando que a gente... Eu perguntei inicialmente para a gente começar, eu fui começar do final para ir, mas não faz mal. Mas quais são os sinais e sintomas relacionados quando alguma desordem na articulação temporomandibular está no início do processo?
no momento em que ainda é possível reverter. Certo. Reverter que eu falo sem cirurgia. Sim. A DTM, que é a disfunção temporomandibular, ela tem 2 fatores. Um fator muscular, que está muito relacionado com tensão, com pontos gatilhos e com outros fatores. E um fator intra-articular. É muito importante separar os 2 fatores, porque nem sempre eles vão vir isolados 100%. Às vezes a gente vai ter uma combinação deles e um pode mascarar o outro. Então, primeira coisa, diagnóstico. O diagnóstico, ele é o ponto-chave e é o que vai determinar o sucesso de reversão ou de controle. Dentro da articulação temporomandibular, uma articulação como todas as outras, o quadro mais inicial possível é um quadro inflamatório, por sobrecarga, por tensão, mais relacionado com fatores musculares, com dores musculares. Então, essa geralmente ela é o de tratamento não cirúrgico, não invasivo, não artroscópico, que a gente consegue tratar no consultório, com algumas medicações, com fisioterapia, com algumas placas de alguns formatos. Então, para a gente ter o equilíbrio, eu brinco que é uma pirâmide, meus pacientes vão saber disso, porque eu sempre desenho a pirâmide para eles. É uma pirâmide do equilíbrio. Então, a articulação está lá em cima do ponto, os ossos da face estão aqui de um lado e os dentes estão do outro. Isso precisa estar em sinergia. Caso eu tenha algum fator externo, pode ser estresse, que desencadeia um bruxismo, um apertamento, pode ser tensão, pode ser outros fatores, a gente vai ter um desequilíbrio desse fator e a gente pode ter dor muscular e uma piora articular. Obviamente que doenças articulares existem por outros motivos, que a ciência nos explica, não somente por tensão. Mas o quadro mais incipiente e reversível geralmente está associado a um quadro mais de disfunção muscular, de dor muscular, ou alteração muito inicial na TM que não precisa da cirurgia. E quando que o paciente já, não fiz nada, estou ainda nesse estágio inicial, quando que já existe uma piora e esse paciente pode ser encaminhado para a cirurgia, né? Para um procedimento mais invasivo. Eu não falo, às vezes, nem cirurgia propriamente dito, mas aplicação de outros produtos também, que é possível, né? Na ATM. Em alguns casos, a gente consegue fazer em consultório uma lavagem articular com infiltração de ácido hialurônico, medicação. Isso daí também ajuda na inflamação, na redução de dor. Mas o paciente em casa, ele vai sentir travamento ao abrir e fechar a boca, estalo, crepitação, a sensação que tem uma areinha dentro. Ele acorda talvez mais cansado, com a face mais cansada, sente dificuldade ao mastigar, dificuldade ao abrir a boca. Então, aí a gente já está indo para um quadro mais progressivo. E os exames de imagem, que são padrão ouro, principalmente ressonância magnética, com tomografia, ela vai nos dizer ali onde está estacionado ou não o problema daquele paciente. Mas a dor, ela vem sempre que há piora desses quadros. É um fator preponderante, né? É um sinal certeza. Que realmente precisa ser observado pelo paciente. E é muito comum o paciente chegar no consultório, ai, doutora, tem 2 anos que eu sinto uma dor aqui, e aí eu tomei um anti-inflamatório, às vezes melhora, às vezes piora, mas eu tenho sentido que está piorando. Olha. Não está melhorando. Aí eu fui num bucomaxilo há 2 anos atrás. Ele me falou mesmo que tinha uma alteração, mas eu achei melhor não fazer nada. Isso é muito comum, agora está insuportável. Porque as doenças articulares são degenerativas progressivas. Então, a piora não é amanhã a piora, mas é progressivamente com o tempo. Então, as coisas vão piorando até chegar em um nível catastrófico. Mas vamos lá. Quando surge a artroscopia, então, falando mais de uma maneira mais específica dentro do nosso tema, você acha que foi um procedimento divisor de águas? Você acha que tem uma tecnologia que vai vir ainda associada ao que já está sendo feito? Enfim, o que você acha exatamente do procedimento em relação à artroscopia? Sua opinião, na verdade, seu pensamento como profissional da área. A artroscopia já é feita há muitos anos por outras especialidades, principalmente ortopedia. Então, ela veio para a gente como um ganho e ela tem alguns níveis. Então, a artroscopia ela não é só para fazer um procedimento mais invasivo na TM. Existe a artroscopia para diagnóstico. Uma artroscopia para a gente identificar coisas que os exames não podem identificar, porque
é uma visão direta. Eu estou entrando com uma câmera muito pequena, do bocal de uma caneta, Bic bem pequenininha, e eu estou ampliando em 30 vezes. Isso significa que eu tenho uma visão direta que nenhum exame de imagem me propõe. Impossível. Então, ela pode ir desde uma artroscopia para diagnóstico, uma visualização direta, até uma artroscopia com a sutura de disco, com a biópsia, com a remoção de aderência, com a remoção de outras situações dentro da articulação. Então, ela só não vai contemplar casos extremamente avançados, casos de prótese, mas ela tem uma aceitação muito grande em casos de degeneração condilar, com deslocamento de disco sem recaptura, e tem resultados bons e estáveis. Perfeito. É uma pergunta assim, eu considero ela até básica. Qual é o grande calcanhar de Aquiles da artroscopia em ATM e que um curso dessa ordem ele pode acabar ajudando o cirurgião dentista, né? Dar aquele, digamos assim, aquele pulo do gato, né? Então, existe isso na... Esses dias eu fui no Cobrac, que é um congresso, e aí eu vi a palestra de uma cirurgiã maravilhosa, e ela estava começando a palestra dela, ela estava um pouco atrasada e tal, e ela estava bem incisiva assim na fala, e ela falava assim: eu vou ensinar vocês a fazer artroscopia, mas primeiramente vocês precisam saber se posicionar no paciente. Vocês vão fazer artroscopia e não sabem que lado ficar, que posição ficar. Então, o grande calcanhar de Aquiles de artroscopia é posicionamento, triangulação de câmera e saber identificar o que você está vendo ali. Então, depois que você domina mão de posicionamento de câmera, triangulação e identificação de estruturas, você consegue ir para o próximo nível da curva de aprendizado, que é a manipulação cirúrgica dentro da articulação. Então, às vezes a gente fica procurando muita coisa, mas a gente não consegue se posicionar certo do paciente, segurar um instrumento de forma certa, saber o que você está enxergando. A gente não tem uma visão direta dentro da TM, a gente tem uma visão em angulação de 30 graus. Então, você saber identificar isso, triangular, posicionar dentro de uma articulação de 2,5 centímetros, que é muito pequenininha, pequeno, gente. É o calcanhar de Aquiles. Então, não é um bicho de pequeno. 7 cabeças, é o que a prática pode te trazer. E que melhor prática do que você praticar em uma estrutura anatômica real, mas sem dano ao paciente. Já ia comentar sobre isso, você já puxou a próxima pergunta. E, na verdade, num curso dessa ordem também, com professores experientes do lado, também podendo segurar na sua mão e ensinar aquilo da melhor forma possível. Exato. Quando a artroscopia ela chega, então, e ela já está sendo praticada de uma maneira mais abrangente, né, nos tempos atuais. Quando ela chegou, na verdade, a técnica chega aqui, qual foi o grande boom? O que é que você enxergou quando a técnica começou realmente a ser utilizada de uma maneira mais ampla, né, como possibilidade de tratamento, como um recurso para ajudar um determinado paciente com uma alteração importante na articulação temporomandibular? Eu já vejo a artroscopia nível 1, nível 2 há muitos anos, desde que eu comecei. E ela tinha um papel mais de cauterização, de zona retrodiscal. A gente ainda abria muito para colocar âncora articular. Então, a gente fazia muito acesso ainda em pele. Eu acho que o principal boom foi quando a gente começou a dominar a sutura por vídeo. Porque aí a gente não precisa mais de âncora. Ou, se for colocar uma âncora, a gente coloca a âncora pela artroscopia, pelo artroscópico. Então, esse foi o divisor de águas. Porque a gente começou a ter resultados muito satisfatórios, muito similares, muito estáveis, minimamente invasivo. Então, o que a gente antes fazia, uma incisão, que não é uma incisão grande, veja, a gente fazia uma incisão dentro do tragus e descia um pouquinho mais até o pé da orelha, não é uma incisão enorme, mas o que antes a gente precisava abrir, campo aberto, hoje a gente não precisa mais. Então, acho que a sutura do disco articular, né? É muito incrível. Fantástico. Isso foi o divisor de águas, com certeza. Que perfeição. Meu marido é ortopedista, né? E eu vejo artroscopia o tempo todo. Vejo assim, eu nem entro em centro cirúrgico. Mas os casos, na verdade, né? E que instrumento, que recurso maravilhoso para oferecer. Eu lembro, para mim, quando chega para a gente na odontologia, né? Em relação à cirurgia bucomaxilofacial, a sensação que eu tive
e vendo atualmente como ela está sendo praticada, realmente, assim, uau, isso aqui fez uma grande diferença na vida do paciente. Exatamente. Né? Eu lembro, eu tenho uma sensação armazenada na minha memória quando chegou na nossa área. Queria te perguntar uma coisa. Você já teve assim, um caso mega desafiador que você fez assim, meu Deus do céu, um estilo Missão Impossível da vida, entende? Então fez, poxa, aí aqui, como é que vai ser aqui? Você tem algum caso dessa ordem na sua história para? A gente tem alguns, porque a gente lida com pessoas. Então, a gente tem alguns casos, porque pacientes com grandes alterações articulares, às vezes, vêm acompanhados de um quadro grande de dor e de uma ansiedade também, e uma expectativa de cura elevados. Então, eu tenho um caso assim que me vem à mente muito desafiador, porque realmente era uma paciente com outros problemas de saúde, mas que vinha sentindo muita dor, não conseguia abrir a boca para comer. Então, a dor, ela tem um fator psíquico, que ela te deixa mais depressivo, ela te deixa mais irritado, quimicamente seu cérebro muda. Então, essa paciente, ela veio com uma tristeza muito grande por ter alterações. Ela tinha uma alteração grave em um côndilo e uma que já estava evoluindo progressivamente ruim no outro. Então, esse foi um caso que me marcou muito, porque a paciente, no pós-operatório, com 3 semanas, ela me mandou uma foto falando, doutora, eu estou fazendo fisioterapia e hoje eu consegui mastigar. Então, acho que isso toca a gente em lugares de gratidão mesmo, pela oportunidade de contribuir com a melhora de alguém. E a artroscopia possibilita isso. Né? Então, uma recuperação mais rápida, apesar de ter que ter um grau de comprometimento do paciente com fisioterapia, obviamente, mas uma recuperação mais rápida, uma cirurgia menor. Então, a gente atinge grandes resultados dessa forma e contribuir para a vida do paciente é muito gratificante. São as coisas impagáveis, né, da nossa profissão. Porque tem coisas que são muito impagáveis. O nível de satisfação pessoal realmente é gigante. Se eu te pedisse assim, digamos assim, em uma palavra, né, qual é a grande... Qual é a palavra que eu estou procurando? Estou procurando mesmo a palavra, eu me perdi. Qual é o grande fator? Em uma palavra, pronto, era isso que eu queria falar, na verdade. Se você pudesse definir a artroscopia e o futuro dessa técnica, que palavra você utilizaria para isso? Solução. Eu acho que é uma solução muito boa. A gente fala, às vezes, de solução de tecnologia, solução em comunicação, mas eu vejo a artroscopia como uma solução progressiva, avançada de muitos problemas, inclusive coisas que talvez a gente faça hoje não via artroscópica. Eu acho que no futuro breve a gente vai ter mais possibilidades, uma ampla gama de fazer via artroscopia. Acho que é uma boa solução de tratamento, solução de condução de casos, amplia teu leque de opções. Então, acho que solução é uma boa resposta, assim. E tem uma coisa que eu acho, você falou em ampliar o leque de soluções e tocando num ponto central. A gente não trabalha sozinho, né? Então, tem uma ponta, claro, os cirurgiões, no outro lado, o paciente, mas tem uma equipe também de apoio. E eu acho que, realmente, você e sua equipe tem toda uma ampla equipe de apoio para fazer também a condução desse paciente no pré, trans e pós-operatório. Não é isso? Com certeza. Hoje eu só tenho sucesso nos meus casos porque a minha equipe é fantástica. Tanto Eduardo, que opera comigo, que a gente já tem uma sinergia de operar juntos, a gente opera vários casos, na verdade, 99,9% dos casos a gente está junto, sempre tem mais alguém da nossa equipe. Mas o transcirúrgico, eu brinco com ele assim, a gente vai fazer do mesmo jeito sempre. Se começa do lado esquerdo, sempre vai começar do lado esquerdo. Então, ter uma equipe dentro do centro cirúrgico, uma equipe de anestesia dentro do ambiente hospitalar, de enfermagem, e uma equipe de fisioterapia e de odontologia, em outros quesitos. Isso é extremamente importante, uma equipe integrada. Porque você não ter uma equipe, em algum ponto você vai perder. Sim. Você vai ou perder o seu pré, ou você vai perder no seu trans, ou você vai perder no seu pós. E o resultado e o sucesso da artroscopia depende muito do seu pós. Porque se você não tem lá na ponta
uma profissional que trabalha bem com a fisioterapia do paciente, um paciente colaborativo, um paciente que sabe ser paciente e conduzir todo o seu tratamento, você vai falhar. Então, em cirurgia, não só a artroscopia, a gente tem vários pontos de falha mesmo. Se a gente não tem uma equipe bem integrada, a gente não tem sucesso. Então, o sucesso de um tratamento depende, com certeza, inteiramente de uma equipe. No programa da semana passada, o professor convidado, o professor Adson, ele inclusive falou da necessidade de se trabalhar de maneira colaborativa, algo que já está presente não só na minha vida, mas na minha fala também, porque ninguém faz absolutamente nada sozinho. E para a gente fazer bem feito e dar o suporte necessário, a gente precisa unir forças também, né? Exato. E espetacular. Oh, quanta riqueza de coisa linda a gente falou aqui. Eu queria que você deixasse as informações referentes ao curso, que a data, local para inscrição, aonde que procura, aonde que as pessoas podem se reportar. Vocês, se tiverem dúvida, escreve aqui embaixo, pergunta também, tá joia? E aí a gente faz essa ponte até a doutora Tainá e toda a equipe dela, doutor Eduardo Miranda, enfim. No dia 11 e 12 de abril, nós estaremos no ITC em Salvador, com o curso de artroscopia avançada. Vai ser uma imersão. Venham preparados e dispostos, porque a gente vai ter uma carga teórica intensa e no dia seguinte uma carga prática igualmente intensa, com todo o foco e atenção no seu aprendizado e no seu desenvolvimento. O curso ele é liberado para cirurgiões residentes em cirurgia bucomaxilofacial, que estão em especialização, e especialistas. Não tem limite de idade, não tem limite de formação. A gente está aqui à disposição para vocês. Todas as informações dos cursos vocês encontram na rede social da InHealth Educação, que é a empresa de educação que está proporcionando essa experiência para a gente aqui em Salvador, no site também do ITC Salvador e nas nossas redes sociais, tanto a minha rede social, doutora Tainá Mendes, como a de Eduardo Andrade Bucomaxilo. Então, esperamos vocês nesses 2 dias em Salvador. Para quem é de fora, venham e aproveitem o final do verão nessa cidade linda. Para quem já é daqui, aproveite a oportunidade de ter Dr. Fábio Sato, que é um dos maiores nomes que a gente tem hoje aqui pertinho da gente, com uma energia maravilhosa, uma disposição, uma simpatia, que é Dr. Fábio Sato, e uma expertise também. Então, eu espero vocês conosco. Rapaz, que coisa linda! Adorei! Acho que não faltou nada! Gente, espetacular! Que lindo! Tenho que te agradecer o aceite desse convite. Foi, assim, muito sensacional. Esse bate-papo que a gente teve, com certeza deu para elucidar muita dúvida que, porventura, você é interessado em fazer um curso, em aprimorar, né, as suas habilidades manuais, aprimorar e desenvolver a sua experiência com a oportunidade de ter brilhantes profissionais fazendo parte de todo esse processo. Acho que aqui, já nem preciso mais gastar minha saliva falando nada. As redes sociais já foram informadas, vocês já sabem onde buscar. Se tiver dúvida, também coloque aqui no comentário. Vou ter o maior prazer no mundo em criar essa ponte, tá joia? Prazer gigante, mais uma vez, em tê-la aqui comigo. Eu que agradeço, eu me senti muito lisonjeada de ter esse tempo com você, falar um pouquinho da cirurgia bucomaxilo, da cirurgia de ATM. Realmente é uma gratidão imensa hoje estar aqui, podendo falar do que eu amo, da minha profissão, com pessoas tão importantes no cenário da bucomaxilo e da odontologia em Salvador. Muito obrigada. Obrigada, doutor Eduardo Miranda. Nem pense que você vai me escapar, viu? Em breve a gente vai conseguir ajustar nossos horários. Mas vamos lá. Um abraço grande e nova podcast Saúde, Ciência e Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo nessas áreas para você que não pode ficar atrás. Vem sempre com a gente e até o próximo programa. Um abraço.